Fala, pessoal, estamos ao vivo aqui mais uma vez. Muito feliz dessa semana aqui especial do Case. Fico muito contente com todo o evento, com todo o conteúdo aí que a gente teve no decorrer dessa semana e tenho certeza que contribuiu e tem ajudado aí com muitos empreendedores. Então, para quem vai estar aqui conosco ou vai acessar esse conteúdo, seja muito bem-vindo. A gente deixou hoje um tema bem interessante, que é falar sobre abertura de startup, né? Muitos empreendedores passam por algumas jornadas e aqui a gente vai tentar compilar as principais dicas, os processos que estão relacionados a esse passo tão importante. Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou o Cristiano, né? O pessoal, meus amigos me conhecem como Cris, eu sou sócio e fundador da Cirrus, né? A Cirrus é uma empresa de contabilidade que atua segmentado. Então, basicamente, a gente só trabalha com empresas de base tecnológica e startups de modo geral. A gente assessora e cuida aí de centenas de startups, então a gente tem aí uma jornada empreendedora trabalhando com outros empreendedores, então a gente vai tentar trazer aqui tudo aquilo que a gente aprendeu aí e tem aprendido cada dia mais, né? E eu não poderia deixar aqui de trazer dois convidados que estão aqui no meu fronte de batalha todo dia, assessorando e apoiando também empreendedores para esse papo. Então, gostaria ali que eles se apresentassem, Amanda, depois o Caio, e aí eu volto aqui para a gente começar o nosso papo sobre guia, né, de abertura de startups. Bora? Bora lá, Cris. Primeiramente, eu quero agradecer, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Bom, um pouquinho sobre a minha carreira. Eu iniciei minha vida profissional como advogada e atuei alguns anos na esfera judicial, administrativa e também na parte preventiva, né? Que era a área que eu mais gostava de atuar. Eu fiquei um ano fora do país e aí, quando eu retornei, eu optei por uma transição de carreira e me interessei bastante pelo mercado contábil. E foi quando eu conheci a Cirrus em janeiro de 2017. Eu entrei para o time inicialmente na área fiscal e tive a oportunidade de conhecer mais de perto a operação, o dia a dia, as rotinas, os clientes e também da Cirrus, né? E aí fui me aproximando dos clientes, fazendo o link ali com o que eu já tinha de experiência do direito tributário também. Aí, além das partes técnicas, né, do fiscal, do societário, do tributário, eu pude conhecer mais a fundo, né, o mundo das startups, que era algo bem distante, e eu me encantei, né, é um mundo bem dinâmico, e como eu sempre digo aqui internamente, eu me encontrei profissionalmente. Aí, com o passar do tempo, eu estou fazendo quase 4 anos de Cirrus, com a experiência do direito, com a experiência do fiscal, do dia a dia da operação. Eu fui fazendo a minha transição para análise tributária, e aí comecei a estudar modelos de negócio, passei a ter cada vez mais contato com os nossos clientes, né, e com as operações, que são bem diferentes do mercado tradicional. Fiz essa primeira transição, posteriormente, que é a minha posição atual, eu comecei a trabalhar mais próximo dos clientes, e agora a gente está fazendo a parte de estruturação aqui da Cirrus, na parte de relacionamento de experiência do cliente. Então, hoje é a minha posição, eu espero ficar nela muitos anos, e acho que é isso, por hora é isso. Show. Caio? Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer também, fui meio pego de surpresa, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês, acho que é legal, são desafios novos, é uma oportunidade bem legal da gente bater nesse papo, né? Sobre um assunto tão importante para os nossos clientes e para os futuros empreendedores. Tem alguns conhecidos que estão nos assistindo, mas para quem não me conhece, eu sou o Caio Fonseca, eu integro o time do societário aqui da Cirrus já faz 2 anos e meio. Me graduei em Direito também, pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, tenho a pós-graduação em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito, e a minha experiência mais recente, anteriormente à Cirrus, foi na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, que eu trabalhava diretamente, internamente dentro da Junta, né, que é um órgão de registro, e me mudei para Campinas e vim integrar o time da Cirrus aqui, que é a minha segunda casa. Então, estou muito feliz e espero que seja um papo bem legal, bem contributivo aí para todo mundo. Show de bola. Estou muito bem acompanhado hoje, então. Legal demais. Então, vou, assim, como vocês viram, assim, a ideia aqui, a gente tentou sintetizar
um tema que eu brinco que ele é complexo e com N variáveis, e a gente foi pincelando aqui os principais pontos aqui que a gente entende que você, empreendedor, né, que vai abrir, ou mesmo que já abriu a sua startup e talvez não se atentou para alguns pontos que a gente vai trazer, faça aqui uma reflexão, tá? Então, conceituando de modo geral, né, a abertura de empresa, antes da gente efetivamente aí ir para alguns passos, enfim, eu gosto de fazer um paralelo, assim, né, igual quando a gente nasce, né, a gente recebe o nosso primeiro registro, né, nossa certidão ali de nascimento, e a gente vai ter um númerozinho ali que é o nosso CPF. Quando a gente materializa a nossa ideia, né, o que é o contexto de abertura de empresa? É você deixar de ter ideia e ganhar um corpo jurídico. E aí é onde se separa, né, o empreendedor, criando uma nova entidade que passa a ser a PJ, né, pela qual você vai desempenhar as suas atividades. Então, quando você fala de abertura de empresa, é exatamente esse nascimento, né? Não dura, pode ser que dure mais do que 9 meses, a ideia sua, até que ela nasça, mas, independente disso, o ponto aqui cara, essa é a etapa, né? É o primeiro passo, é a sua primeira decisão, é o seu primeiro marco ali, como empreendedor, a sua constituição do CNPJ. Então, quando a gente fala de abertura de empresa, eu estou falando deste momento. E para mim, 2 pontos, assim, eu acho que ele é muito especial. Todo mundo que abre um negócio, ele guarda. Então, a Cirrus, ela foi constituída em 5/6/2013, né? Então, foi um momento ali de virada ali como empreendedor, e você vai guardar esses momentos, porque são os seus momentos de decisão, né, de vida, né, e aí por onde você vai desenvolver ali a sua trajetória, seu propósito, o que quer que seja, né. E aí, entrando aqui, eu queria compartilhar um pouquinho, né, com a Amanda e com o Caio, trazer alguns pontos agora para vocês, de quais são esses principais passos, né. Então, uma vez que, definir o que é a abertura, cara, vamos lá, né. Então, me ajudem aqui, quais são os principais passos, né, para constituir uma empresa, para constituir uma startup. Antes, só um paralelo. Quando você fala de startup e abertura de empresa, hoje ainda no Brasil não há distinção em relação a esse processo. Então, o que a gente vai falar aqui cabe um empreendedor que ele não entende que é uma startup, e também cabe para uma startup, tá bom? Então, a gente usa o termo porque a gente trabalha apenas com startups. Mas vamos lá. Quais são os principais passos, gente? Assim, quando a gente fala em constituir uma startup hoje, então? Bom, vamos lá. Seguindo essa linha, né, que você está falando do nascimento, né, imagina assim, acontece o nascimento e aí uma criança ela tem que ser registrada. Então, existe a parte burocrática, a parte administrativa. No caso da empresa, né, da pessoa jurídica, não é diferente. Então, tem toda a parte de concepção, de ideia, todas as tratativas iniciais, e aí eu quero regularizar o meu negócio. Quando eu começo a ter essa ideia, quero regularizar, inevitavelmente, a gente vai ter que entrar na parte burocrática, né, e aí eu brinco, a parte que muitos dirão a parte chata, né, dessa construção, dessas etapas, mas é uma parte obrigatória, uma parte bem detalhada ali, um pouco exigente. Quando eu falo exigente, realmente podem ter exigências, a gente acaba submetendo, às vezes, um processo e tem exigências do outro lado. Então, é uma parte que é necessária. E aí, quando eu falo de regularização, eu estou falando de uma empresa ela estar regular perante o órgão federal, estadual e municipal. Então, ela passa, né, a ter personalidade jurídica, a gente fala. O que acontece? Quando eu faço os registros, e aí qual é o objetivo de regularizar, né? Como eu sei que eu estou regular? Quando eu tenho o CNPJ. Isso falando da Constituição, né? Não falando de regularização de débitos, essas questões. Mas de Constituição é quando eu tenho a emissão do CNPJ, é o primeiro passo. E aí, para a gente chegar no CNPJ, existem as várias etapas que a gente vai comentar hoje. Legal. E eu até esqueci de comentar, né, Amanda, voltando um pouquinho só, acho que uma das perguntas que a gente mais recebe, né, é quando, né, em que Sim. momento que efetivamente, né, o cara tem, eu esqueci até de pontuar isso, assim, pensem na jornada de um empreendedor, né, que ele basicamente ele parte da ideia ele constrói o MVP ele vai fazer o estudo do mercado ele ganha atração e ganha escala, né, de uma forma muito simplista. E o que a gente sempre debate aqui internamente
às vezes, depende do contexto, nem todo MVP, né, que é tipo a primeira versão ali do produto, do teste, necessariamente você precisa estar já com o CNPJ aberto, né, com um pontinho de atenção, né, que às vezes, se você lida com o B2B, né, então se você presta serviço e a proposta é você ofertar algum tipo de serviço para uma outra pessoa jurídica, é muito difícil você testar esse MVP sem estar regular, né? Mas, sei lá, a gente brincou, quantas vezes a gente compra algo pela internet sem olhar se do outro lado tem ou não tem uma empresa constituída, que é um modelo mais de B2C, né? A gente é o consumidor final, a pessoa física. Existem todos uns critérios ali de riscos e cuidados em como você vai tratar, né? Então, literalmente, é bem na fase inicial de MVP para ver se a hipótese, o que você está definindo de fato, ela está válida e faz sentido, mas acho que esse aí é um ponto, vamos falar assim, crucial em relação a esse processo, né? O quando, né? A gente já viu vários cenários, abrir atrasado demais ou abrir cedo demais, né? Então, em cedo demais, você também acaba tendo custos ali que não necessariamente precisaria ter, né? Porque é necessário, nessas situações, né, só complementando o que você está falando, é necessário ter uma avaliação, né? Porque quando a gente abre, quando a gente tem o CNPJ, a gente passa a ter obrigações. É inevitável, né? Então, você tem um número, você já tem obrigações. Se eu sou do Simples Nacional, eu tenho que fazer a entrega por meio do PGDAS. É obrigatório. Então, já vai existir despesas, né, para essa empresa recém-constituída. Ah, não tenho movimentação, então não tenho que pagar? Não, vai ter que pagar, por exemplo, um contador para tomar conta dessas etapas, que são obrigatórias perante os órgãos. Então, realmente, é um ponto bem importante para avaliar antes de fato, partir para a Constituição, mas, né, lembrando que a Constituição, em algum momento, ela vai ser obrigatória de qualquer forma. Exatamente. E aí, pegando um pouquinho desses processos, acho que é legal a gente trazer para a galera, assim, um pouco desse corpo, assim, eu não sei, provavelmente os empreendedores já tiveram acesso a um cartão CNPJ, se não, você procure ou passe a ter em algum momento, para você entender, mas existem algumas coisinhas aqui que a gente vai comentar durante esse papo, que estão relacionadas a análises prévias à efetiva abertura de empresa. Então, quando você decide empreender, eu sempre brinco assim para quem está próximo, assim, cara, isso aqui vai ser uma escola, por N situações. Você vai receber uma chuva de termos, definições, enquadramentos que não são comuns, né? Mas que eles vão passar a fazer parte ali da sua vida empresarial. E aí, acho que uma das coisas que a galera, né, assim, de modo geral, precisa se atentar principalmente é nome, né? Então, quando você vai abrir, a gente vai comentar aqui, então você tem umas definições macro sobre nome, sobre tamanho, sobre localidade, investimentos, que a gente vai discutir aqui durante o papo de hoje, mas tudo isso daqui precisa fazer previamente, né? Porque existem alguns reflexos disso, né? Então, acho que é super importante. Bora começar a falar sobre atividade, então? Vamos comentar um pouquinho, acho que desse passo 1 do processo que está muito relacionado à escolha de atividade. O que vocês acham? Acho que a gente podia fazer uma estruturada ali, só do CNPJ, até para o pessoal se situar e ter um pouquinho de noção das etapas. E a atividade, sim, ela está no meio dessas etapas. A gente tinha pensado em começar ali falando do quadro societário, pensando, né, em constituição da empresa, outra pergunta que a gente recebe bastante, né? Em quanto tempo a minha empresa vai ficar aberta, né? Em quanto tempo vai sair o número do CNPJ? É muito relativo, a gente trabalha com 30 dias aproximadamente ali, mas a gente depende muito da outra parte, a gente depende da parte que está abrindo. Por quê? Por isso que o Cris está falando, é necessário pensar em diversas coisas antes de iniciar o processo. Se, por exemplo, eu preciso do CNPJ urgente, mas você não sabe o nome, não sabe se vai ter sócio, não sabe endereço, isso tudo vai atrasando. Então, a gente trabalha com 30 dias, o tempo ele pode ser menor, sim. Em São Paulo, normalmente, é um tempo reduzido, por ser digital, mas em outros lugares, nem sempre. É bem regional, né? Então, para a gente estruturar, né, pensando no início, vou constituir, vou, de fato, partir para essa parte burocrática.
Então, a gente tem que pensar no seguinte, vou ter sócio, né? Eu quero ter sócios? Quantos sócios eu vou ter? Não, eu não quero ter sócio, eu quero ser individual, eu quero ter uma empresa só para mim. Aí, nesse caso, a gente tem que pensar inicialmente já na natureza jurídica, que muitos falam tipo societário. E aí, né, Caio, tem algumas questões bem interessantes com relação a essa parte de escolha, né, do tipo societário ali. Acho que você pode agregar bastante nesse ponto. Mesmo é todo um conjunto, né? Igual você falou, essa fase pré-constituição, porque é uma fase de definição. Então é bem importante o empresário ou os sócios, depende se for, né, uma sociedade limitada ou se for uma unipessoal, ter definido isso, porque a gente só consegue dar entrada no processo com essa definição. Então, vai depender, o que formaliza esse nascimento, que é a certidão de nascimento, né? Vai depender do tipo de empresa que você vai abrir, que você vai constituir. Então, se for uma sociedade limitada, vai ser um contrato social. Se for um empresário individual, é um requerimento de empresário. Se for a sociedade anônima, vai ser um estatuto social. Se for uma EIRELI, que é um empresário individual de responsabilidade limitada, vai ser um ato constitutivo. Então, são as denominações, né, que a legislação aplica a cada tipo societário. E aí tem as regrinhas, tem a formação do nome, como você vai formar o nome dessa empresa. Isso vem influenciado por quê? Primeiro você tem que definir as atividades. Estão bem definidas as atividades que você vai exercer? Sim. Vamos definir o nome agora. Tá, o nome eu posso colocar uma denominação qualquer que identifique a minha marca, que vai identificar o meu negócio, mas obrigatoriamente no nome empresarial eu vou ter que indicar uma das atividades exercidas, fazer menção a uma das atividades exercidas pela empresa, mais a sigla limitada, se ela for uma sociedade empresária limitada, ou a EIRELI, se ela for a EIRELI, né? E a SA tem que vir com S.A ou companhia. Então, são regras para formação, regras legislativas que a lei determina que a gente tem que seguir. Então, o nome empresarial é aquele, como a gente, fazendo um paralelo com a gente, pessoa física, é o nome do RG, né? O nome que vem no nosso RG é o nome que vai estar estampado no contrato social, no cartão CNPJ. O nome fantasia, por hora, é o apelido, é aquele nome que você quer ser comumente conhecido. Pode coincidir de ter no nome na razão social, a sigla, né, a denominação do nome fantasia, mas não necessariamente. Então, são pontos que a gente discute e trabalha, porque às vezes o cliente, o empreendedor, ele já tem o nome fantasia, mas ele não tem o nome empresarial, então a gente tem que fazer essa adequação. Um outro ponto importante, o nome fantasia, ele já ocasiona um ponto de atenção na hora que essa empresa estiver aberta. Vamos fazer o registro da marca? Né? O empreendedor, ele tem que ter essa preocupação. Às vezes, a pessoa já tem um nome, ele já fez um MVP dele todo com aquele nome, já escalou, e na hora que ele registrou a empresa, depois ele vai futuramente registrar a marca, já tem alguém usando aquela marca. Então, são pontos legais que a gente traz, que a gente, né, procura orientar os nossos clientes, que são pontos de atenção e que podem prejudicá-lo depois, né? Então, é bem importante ter isso em mente, né? E, Caio, você colocou uma coisa super relevante aí, né? Até dando de exemplo com a gente, né? Quando eu falei na jornada do empreendedor, né? Então, entre a ideia, o MVP, a constituição da empresa, você pode estar falando aí de semanas ou meses, né? A gente não sabe, às vezes, sei lá, vai que o cara vai lançar uma rede social, até ele decidir se vai ter receita ou não ter receita com aquilo, o negócio está girando. E muitas vezes o empreendedor não toma o cuidado de pegar aquele nomezinho ali, fantasia, e fazer uma pesquisa, ou contratar alguma empresa. Hoje isso está muito mais acessível do que anteriormente, para falar, cara, tem alguém aqui fazendo isso? Porque uma proteção de marca, ela não precisa ser feita apenas com o CNPJ. Ela pode ser feita numa pessoa física. E aí, sim, se a decisão lá na frente é que aquela ideia vai ou não virar uma empresa ou uma startup, é uma outra questão. Mas garanta a proteção ainda enquanto você está ali, né? Eu brinco validando, explorando e etc. Porque quando você vai registrar, o pessoal acha que não, mas você vai ser notificado. A gente
Foi mais um processo de marca, mas a gente já foi notificado por Cirrus, porque a fonética Cirrus, ela remete ao Cirrus, que é bandeira de cartão, ou alguma questão ali. E aí, no final, a gente ganhou, né? Eu falei, ganhei da rede, ó, chique. Mas, de modo geral, a gente ganhou porque eu estava com uma atividade totalmente diferente, separado, enfim, e aí foi aprovado, né? E o que você falou, né, Cris? É a importância de ter uma assessoria para fazer esse registro da marca também, né? A gente até conta com parceiros bem legais aqui na Cirrus, né, para fazer esse tipo de assessoria, esse tipo de procedimento de registro de marca, porque eles vão conseguir adequar e enquadrar exatamente naquela atividade, porque a marca ela pode ser enquadrada em várias atividades, né? Então é importante. Isso não tem nada a ver, né, com a abertura do CNPJ ainda, né? Exato. Porque uma coisa que você comentou que eu acho que é super importante, assim, quando você decidir, né, o que a gente vê muito, né, acontecer é o cara chega aqui, ó, a gente decidiu abrir empresa, né, aí a gente vai perguntar algumas coisas, assim, tá bom, quanto é de cada um, né, ou o que você vai fazer, e a gente às vezes percebe que para a galera não tá claro isso, assim, como assim, eu tenho que ter um percentual, o cara tem que ter outro, como que isso aí tá acordado, né? Porque às vezes falta um pouco essa orientação. Então, tudo que a gente está comentando aqui é exercício prévio de você efetivamente ir lá para um registro, né? Exato. É uma frase registral mesmo, né? Exato. E aí, assim, é a hora que você faz aqueles acordos antes de entrar no casamento, né? Eu brinco que deixe tudo acertadinho antes, né? Mas isso é sério, assim, a maioria das empresas que a gente fala de caso, né? De encerramento, quebra e negócio, muitos deles vêm por problema de dissolução de sociedade, né? Isso é muito sério. E às vezes o empreendedor, eu sempre falo uma coisa, eu parei de falar, mas lá vai eu com as minhas frases. Eu falo assim, cara, se esse cara é seu brother de faculdade ou amigo, não importa, né? Separe esses relacionamentos, porque aí você vai conceber uma nova pessoa. E aí, a tratativa é diferente. E se esse cara for um puta brother, mas ele for um babaca, né, do ponto de vista ali como empreendedor, como que você se protege? Eu acho que isso aqui também são discussões prévias, né, de como isso aí pode ser organizado. Legal. Exatamente. E aí, só para pegar um ganchinho da razão social, então, galera, assim, de modo geral, pensa que Cirrus, né, a gente optou o nosso razão social é Cirrus Contabilidade, porque a gente retoma Cirrus, nome fantasia, contabilidade é a atividade que a gente faz. Eu poderia ter colocado lá, sei lá, Freitas, contabilidade e usado um nome fantasia como Cirrus. Existem algumas opções, mas o que o Caio comentou, razão social é isso. Você pode colocar, quem tem B2W... Isso, acho que é a B2W, que são algumas marcas, né, que estão embaixo ali dela, Via Varejo, né, também tem algumas marcas vinculadas ao mesmo razão social. Então, basicamente, esse é o ponto aí que o Caio trouxe, né. Igual você falou, você pode formar até com o nome dos sócios, né, as siglas, nome ou sobrenome, Silveira e Silveira, comércio varejista de roupas limitada, e você pode pôr o nome da empresa lá. O nome fantasia pode ser um nome comum, não sei, Zara, né? Estou fazendo uma alusão aqui, né? Comum não, você foi bem escolhido. Se distinguem, né? Não precisam ser exatamente iguais, né? Mas as regras são diferentes. O nome empresarial, ele é obrigatório. Já o nome fantasia fica a seu critério, você quer colocar ou não, né? Exato. Sim. E só uma ressalva aí, né, pra gente, tem bastante dúvida com outro ponto com relação à parte do tipo societário, né, na natureza jurídica. Hoje em dia, às vezes a pessoa não quer ter sócio, né, e antigamente só podia a Eireli ali, ou empresário individual, que a gente sabe que tem algumas questões que envolve patrimônio, né, na Eireli a gente tem a separação do patrimônio, mas exigia 100 salários mínimos, né, aliás, até hoje. E aí no empresário individual, eu tenho o meu patrimônio confundido com o da pessoa física. Então, também que muitas vezes não é vantajoso. Mas eu quero abrir uma empresa sozinho. E aí, hoje em dia, tem uma outra opção, né, Caio? Que é bem interessante, que está sendo bastante utilizada. Foi um avanço, né? Eu acho que fomentando mesmo o empreendedorismo, né? Em 2019, a gente teve a Lei da Liberdade Econômica,
e ela trouxe essa inovação, né? Ela modificou o Código Civil e ela traz a possibilidade, ela delimita, ela coloca, né, no artigo, deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça, 1052, a possibilidade de você constituir uma sociedade limitada tendo apenas um sócio, né? Aí a gente fala que é a limitada unipessoal. Ela se rege pelas mesmas determinações da limitada com 2 ou mais sócios, mas você tem esse benefício de extinguir aqui a gente falava o sócio laranja, né? Ele é só figurativo ali, né? Ele está figurando como um sócio. Então, você tem a liberdade de você constituir essa empresa sozinho, distinguir o seu patrimônio pessoal desse patrimônio da empresa que você está constituindo, ter uma segurança, né, patrimonial e jurídica também. Então, isso fomentou, eu falo que normalmente agora é a moda, sociedade limitada unipessoal, porque é muito mais fácil, né? A gente tem muitos clientes que vêm querendo empreender de forma individual, né? E tinha esse dilema de definir, ou eu tenho muita segurança com a Eireli, mas tenho que despender um valor muito alto, ou eu não tenho segurança patrimonial nenhuma com o empresário individual. Então, eram opostos, né? E agora a gente conseguiu alinhar aí com a limitada unipessoal, que é uma novidade. Ela não deixa de ser limitada, ela é uma sociedade empresária limitada, a natureza jurídica não muda, mas você tem a opção de figurar somente com um único sócio, né? Então, se futuramente você quiser ingressar, tiver um investidor ou um novo sócio, essa empresa já está apta, ela não precisa fazer transformação de natureza, ela já vai conseguir só fazer uma alteração contratual e já vai ter um quadro societário plural lá, né? Ficou bem mais fácil. Engraçado, né, Caio? É até difícil, às vezes, explicar isso para cliente, né? Ele fala assim, cara, abre uma sociedade sozinho. Aí você fala... Exato, porque... É contra-intuitivo, ele fala... estranho, né? A gente brinca aqui, a gente até brincou, deviam ter feito uma alteração na legislação da Eireli e tirado a obrigatoriedade dos 100 salários mínimos, né? Então, porque não deixa de ser um empresário individual, né? Mas por que simplificar, né? Aquela cotinha de retalho, né? De sempre, né? Começa a ter. Exato. Mas é o que tem muito, assim, né? O pessoal não sabe, né? Mas, assim, se a gente for analisar Código Civil, você tem... Tudo bem que sociedade simples acaba tendo um pouco mais, por conta de profissionais, médico, advogado, contabilidade, enfim... Mas você tem sociedade comandita simples, sociedade simples pura, sociedade mista, e aí vai. Só que no final, a maioria, assim, empreendedor, hoje, né, ou você vai para uma limitada, ou você vai começar com uma sociedade unipessoal, sendo bem taxativo, assim, pelo menos a gente vai recomendar um dos dois. Lá na frente, vou captar investimento e preciso, provavelmente você vai dar uma transformada em uma ou em outra numa sociedade anônima. Exato. Mas, assim, esses 3 caras aqui que a gente vai ver muito, e aí em pontos muito específicos pode ser que entre alguma coisa ou outra aqui, mas de modo geral acho que isso é super importante. Até avisando, galera, assim, tanto no nosso site ali, né, no blog da Cirrus, cirrus.com.br, você vai encontrar um monte de material ali que a gente tem produzido, né, trilhas de conteúdo, inclusive sobre essa estruturação, porque às vezes alguém te pergunta, né, que nem eu brinquei, é verdade. Às vezes teve empreendedor que você fala, não, abre uma sociedade sozinho. O cara vai falar, cala a boca, você está falando uma bobagem, não existe. Não, existe ali a legislação. Então, são conteúdos que a gente traz exatamente para essa fase pré-constituição. Então, é super importante. Acho que puxando... Pode falar. Pode falar, cara. Desculpa. Não, é que beneficiou também até aquelas sociedades limitadas que tinham 2 sócios. Então, às vezes, o cara não quer mais participar da sociedade, ele quer se retirar, e o outro se via na obrigatoriedade de fazer uma transformação dessa empresa, né? Ele não poderia permanecer como limitada. E hoje não, criou-se uma facilidade, eu posso permanecer como estou, tentar ingressar um novo sócio, obter investimento e continuar com a empresa na mesma natureza jurídica, no tipo societário que eu já tenho hoje, né? Que era o que acontecia muito, né? Se o cara perdia o sócio, ele tinha 180 dias para achar alguém para botar no lugar, né? Não era isso? Exato. Se ele não poderia ter risco de dissolução, que era um absurdo, né? Aí ele corria ali atrás da mãe, do pai, do filho, do cachorro, alguém para entrar ali como sócio para poder fazer esse enquadramento, né? É isso aí. Vamos lá, que tem tema ainda.
Eu acho que agora faz sentido a gente falar um pouco ainda sobre a questão da atividade, né? A gente pegar um pouquinho ali dessa análise aqui de atividade, da escolha, e a importância disso, costurando, inclusive, com um terminho aí que a gente usa bastante, né, no nosso dia a dia, que é o KINAI, né? Vamos bater um papo aí sobre isso aí. Acho que, antes de atividade, vamos falar também de localização, porque eu acho que a gente falou ali de endereço. Vamos embora, né? A gente fala de endereço, depois fala do KINAI, que são 2 pontos aí que geralmente o pessoal tem bastante dúvida também, né? Até seguindo ali, né, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que é o CNPJ, né, a gente também ainda tem a questão do porte da empresa, então tá bem lá no cantinho direito, se é uma ME ou se é uma EPP, né, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Então, se eu estou falando de uma empresa do Simples Nacional, obrigatoriamente eu tenho que ter um desses 2 enquadramentos. E aí, quando eu falo desse enquadramento, eu estou falando de valores, né? O mínimo, Caio, para enquadramento é 360 mil para o ME, e o EPP é na faixa superior a 360 até 4 milhões e 800, né? Aí, sim, que se enquadra 360, 4 milhões e 800 até, né, para complementar, o 4 milhões e 800 é do próprio Simples Nacional, né? Então, é o limite do Simples Nacional para ser excluído. E aí, os 3.600, de 0 a 3.600, para também mudar o enquadramento. Então, a gente ainda tem essa etapa, né? Mas esse aí é só um pontinho que também é exigido ali na hora de fazer a abertura. É uma perguntinha que a gente tinha internamente. Mas uma empresa do lucro real, lucro presumido, ela pode ser uma ME ou uma EPP? Pode, né? O Simples Nacional tem que ser. Os demais regimes tributários, eles podem ou não, tá? Então, não tem nada escrito lá, se é ME ou EPP, então o porte da empresa é normal. Não tem nenhuma especificação. Aí sim, aí vamos falar da atividade. A atividade é um pouquinho mais extensa, então acho que a gente pode deixar para sequência. E aí teria a parte do endereço fiscal, que também é um assunto mais delicado, é uma decisão importante, apesar de muitas vezes a gente não dar tanta atenção, né? Mas no dia a dia, Caio, a gente tem bastante questões envolvendo isso daí, né? Exatamente. É até relevante porque é necessário, às vezes, você já ter essa definição, né, das KINAIs, que a gente vai falar, para poder fazer um estudo prévio se aquelas atividades podem serem exercidas ou serem, o CNPJ ser constituído, mesmo que não exercida aquelas atividades naquele local, né? Porque acontece muito, a gente tem muitos clientes que eles prestam serviços, então necessariamente não tem uma atividade sendo executada naquele local fisicamente, mas a gente, obrigatoriamente, a legislação nos obriga a fazer uma consulta. A lei orgânica, a lei municipal, ela permite que eu coloque, que eu abra esse CNPJ neste endereço, e aí isso aí tem N variáveis de N municípios, né? Não sei de cabeça aqui quantos municípios nós temos no Brasil, mas cada um tem a sua própria legislação sobre a lei de zoneamento, então é bem difícil. Então, é uma etapa importante definir quais são as atividades, verificar quais são, classificar, né, os canais que a empresa vai utilizar e fazer a gente passar por esse processo da análise prévia de viabilidade, né? Posso instalar, abrir o meu CNPJ nesse endereço? Que é um problema que acontece muito mesmo. Às vezes a gente vê que aqui em Campinas mesmo, a gente já teve bastante dificuldade, hoje teve uma mudança na legislação de zoneamento, ela ficou mais branda, mais fácil, fomentou mais, né, o empreendedorismo, mas ela era, quando eu cheguei aqui, fiquei surpreendido, assim, tinha locais que a gente falava assim, nossa, esse local pode abrir, e a prefeitura barrava a existência de empresa. Então, é um ponto importante, e seja a definição dos finais, né, que é um ponto que a gente vai falar aí. E até, só fazendo um linkzinho rapidinho já, que é o que o Caio comentou, assim, ainda bem que está ficando brando, né? Porque hoje, quando você fala dessa realidade de pandemia e etc., assim, está se desconstruindo até uma questão de domicílio fiscal, né? Porque tem muitos times, né? Tem empresas que a gente abriu aqui durante a pandemia que a gente pergunta, onde vai ser a sua sede? Remota, né? Então, ele já começou...
né? Exato, né? Já tinha, mas hoje, assim, quase todas as empresas que a gente constituiu aqui durante esse período de pós ali pandemia já estão nascendo numa estrutura digital que vai ter que obrigatoriamente tem aí uma legislação em andamento de marco, né, civil de startups, né, que é para trazer um pouco mais esse conceito e realidade, mas assim, felizmente de endereço. E o ganchinho que eu ia fazer geralmente, a análise de atividade e local é legal você ficar atento a isso, porque depende naturalmente, né? A atividade está relacionada com o que você vai fazer, o local onde você vai estar. Então, não estou falando aqui para você procurar o melhor lugar para você dizer que está, mas efetivamente é onde você desempenha a sua atividade. Mas por essa questão de hoje ser fácil a construção de negócios em qualquer localidade, você tem que dar essa costurada entre o que eu faço versus aonde eu vou me estabelecer como sede, de alguma forma, porque você reflete, inclusive, em questões tributárias locais, né? Que você falou dos municípios, né? Também não sei quantos, mas mais de 4 mil e poucos, vão ter tratamentos diferentes, né? Então, acho que, só para pegando esse gancho, que às vezes o pessoal fala, vou abrir em tal endereço. Cara, olha direitinho, né? Porque tem alguns reflexos aí, a gente tem visto isso muito. É até engraçado, o cara fala assim: posso ter empresa em São Paulo, BH, Rio de Janeiro, ou. Aí você fala, oxe, né? Mas por quê? Parte do time, as pessoas estão em algum desses locais, então para ele indifere, né? E é um ponto que é legal, Cris, que a gente até comentou ontem, antes, né, preparando aqui a live, que você falou que às vezes o empreendedor ele vem assim, define para mim, faz um estudo mostrando qual município que eu tenho mais benefícios fiscais, né? A depender do município, eu vou definir qual vai ser o meu endereço. Mas é importante levar em consideração também aonde está o seu nicho, né, de clientes. Então, sei lá, eu me instalo em Campinas, mas o meu maior número de clientes é em São Paulo. Então, eu vou ensejar uma outra obrigação tributária lá, que é um cadastro no CEPOM, por exemplo, porque a cidade obriga. Então, assim, tem N variáveis, né? Então, assim, não é olhar só cruamente, né? Só ali, não, eu vou ter esse benefício fiscal. Mas aí você vai ter uma contrapartida que você vai ter um outro gasto de fazer um cadastro, de trabalhar com o CEPOM, né? E, então, assim, tudo tem que ser alinhado, né? Não é só o endereço. E é o que você falou, tem a facilidade? Tem. Os nossos clientes, muitos, a maioria remotamente. Então, isso facilita muito. É um ponto bom. E as prefeituras também, eu vejo muito, elas não tinham essa interpretação, né? De que para existir não precisa ter um local físico, você pode trabalhar da sua casa. Então, isso vem se construindo, né? Os entendimentos das prefeituras vêm mudando também, elas têm que acompanhar essa nova realidade, né? E antigamente, até 3, 4 anos atrás, era diferente. Então, assim, tinham muitos impasses, né? A gente colocava lá, a empresa vai ter um estabelecimento fixo? Não, não vai ter, ela não tem, ela não vai atender ninguém em casa. É tudo online, né? É uma empresa que ela é voltada para o meio online. E aí a prefeitura indeferia esse endereço, né? Se explicitava lá que a atividade dela não era, e agora isso já vem melhorando. Então são vários pontos, né, a se observar quando se fala de endereço, né? Show. A prefeitura, ela tinha muito conceito de endereço, né, comercial e residencial, né? Então, se você colocasse ali, né, o complemento, apartamento X, a chance de indeferimento era grande. Legal. Porque como que você vai exercer uma atividade profissional num endereço residencial? Não pode. Só que o nosso cliente sempre falava, não, mas eu só preciso de um computador, né? Minha atividade é desenvolver um software, e eu só preciso do computador. Eu não vou atender ninguém, eu não vou ter estoque, eu não vou ter produto, eu não vou ter nada. E aí, algumas prefeituras menores que não vivem tanto a realidade das startups, elas realmente queriam explicações e aí prolongava o processo de abertura, né? Então, é bem um pontinho para a gente pensar, e complementando também o que o Cris estava comentando sobre a parte tributária, a gente ainda tem a questão sindical, né? De benefícios da região, então você tem que considerar, eu vou contratar pessoas, por exemplo. Qual é o sindicato que a sua empresa vai se enquadrar? Naquela região, o sindicato age de uma maneira, na outra região, ele age de outra. Então, tem todas essas questões
para se alinhar só com relação ao endereço fiscal, né? Então, não é como a gente falou no início, é bem burocrático e é bem detalhado. E é aquela coisa assim, abre em qualquer um. Eu falei, não, tem diferença. Né? Vamos com calma. E é um exercício muito a quatro mãos, né? A gente pode recomendar, mas o ideal, às vezes, é, tipo, conversar com outros empreendedores, entender o que ele vê de facilidade de uma região, de outra. Falando mais como empreendedor também, você tem uma questão de, às vezes, de ecossistema, né? Com quem você quer se relacionar, quem são os parceiros, aonde tem investidores. Então, existem várias coisinhas ali que são super importantes, porque é o passo ali onde você fala, estarei por aqui, né? Então, isso é uma análise prévia mesmo, né? Sim. Show. Vamos para a atividade, então? Falar um pouquinho? Vamos que agora dá para fazer um bom gancho, né? Falando de atividade ali, né, pensando na questão do endereço, os municípios, eles podem variar o ISS, né, para serviço de 2% a 5%. Então, o empreendedor, ele fica louco. Não, eu quero pagar 2%. Eu não quero pagar 5% de jeito nenhum. E aí, falando da atividade, como que funciona, né? Existe uma comissão, né, nacional para fazer a classificação dessas atividades. Aí eu estou falando do CONCLA. Não tem como eu falar de atividade sem falar do CONCLA. A gente faz a pesquisa, né, e aí a gente encontra as quinais. Aí sim eu estou falando de classificação nacional. E relacionando as atividades. Aí a gente sempre brinca, né? É super atualizado? Não, bem desatualizado, a gente sofre bastante. Quando eu fazia análise tributária, era um Deus nos acuda. Por quê? Porque é muito antigo, né? Não se atualiza, tem a descrição, tem as notas explicativas, mas mesmo assim exige uma análise. Então, por isso que a gente tem o time de análise tributária, análise de modelo de negócio aqui para fazer essas adequações de atividade, né, e códigos. E aí, quando eu falo de código, eu estou falando obrigatoriamente de tributo. Então, da classificação nacional, para serviço, eu vou ter o Código Federal, que está em lei complementar. Do Código Federal, eu vou partir para o Código Municipal. E aí, cada um faz a sua correlação, né? Ali, cada município faz a sua correlação com o Código Federal. Então, muitas vezes, uma atividade de desenvolvimento e licenciamento, né? Normalmente ali, atividade de tecnologia, elas variam ali entre 2 e 5%, tem lugar que é 5%, tem lugar que é 2%. Como que a gente só vai escolher pela alíquota? Não. Aí tem todas essas outras variáveis que a gente estava mencionando. Então, é bem importante, quando eu falo de produto, né, eu falo da classificação nacional, que tem toda a parte de produto, a variação ali, se é roupa, se é sapato, é bem diversificado. E não é assim, roupa, todas as roupas, não. Roupa esportiva, roupa social. E aí, para cada uma dessas, existe uma classificação, e aí eu ainda vou ter o NCM. Então, uma gama aí de códigos para a gente fazer as adequações. E aí, primeiro de tudo, por isso que a gente sempre fala para o nosso empreendedor. Empreendedor, o que você vai fazer, né? Muitas vezes o empreendedor chega para a gente e fala assim, olha, eu quero pagar 2% de alíquota do ISS. Arruma aí uma KNAI para mim. Não, olha, não funciona assim, né? Por que não funciona assim? Porque numa eventual fiscalização, a primeira coisa que vão olhar é o seu cartão de CNPJ, o seu cadastro nacional, a atividade que está ali como atividade primária, atividades secundárias. E aí, se você exerce uma atividade completamente diferente, se nos seus contratos de prestação de serviço ele identificar outras atividades, ele não vai tributar pelo que está no Cadastro Nacional, ele vai tributar, ele vai multar a empresa pelo que ela de fato está prestando. Então, por isso, todo o nosso cuidado em fazer as melhores análises para as melhores adequações aí de atividade e códigos, né? Esse é um pontinho bem delicado, bem importante, a gente sempre traz isso para os empreendedores, mas é motivo de bastante dúvida. E outro, né, Amanda? Eu brinco, você fala, é tipo jogar xadrez, né? Você fala assim, olha, vou escolher o KNAI, mas o KNAI está amarrado com um código de serviço, que está vinculado a um outro código da prefeitura, e tudo isso aí, meu amigo,
vai falar quanto efetivamente vai sair do seu bolso em forma de tributo, né? E naturalmente, assim, né, gente, você vai falar assim, cara, não gosto, né, ninguém quer pagar tributo, né? Você fala assim, você quer? Não, né? Eu não Essa é a falo, verdade. fala assim, cara, eu adoro aquele carnezinho ali de IPVA no início do ano, né? Ninguém gosta de pagar o imposto, né? Ninguém, é uma realidade, mas infelizmente, na hora que você decide empreender, você vai trazer algumas coisinhas aí junto contigo, infelizmente a questão tributária, ela vai nos acompanhar. Isso que a Amanda falou aqui do viés, assim, de fiscalização, eu vejo muito acontecer também no processo de diligência, né? Você vai ali, assim, nessa semana a gente vai ter um papo sobre isso na segunda, assim, toda startup, não toda, mas quase todas as startups em algum momento vai lidar com alguma situação de investimento externo, ou mesmo tem um objeto de ser vendido lá na frente, né? E aí o cara vai olhar assim, meu amigo, deixa eu dar uma analisada aqui se tem algum bicho-papão aqui que a gente não está vendo. E naturalmente ele vai olhar. Amanda, a gente fazia muito isso na análise, né? Eu entro no site do cara e vejo como ele se comunica, né? Aí depois que eu vejo como ele se comunica, a gente vai para o contrato, que é o termo de uso. E aí o que ele escreve no termo de uso. Depois disso você vai no CNPJ. Cara, essas coisas aqui tem que ser igual. Você não pode falar lá no site, vem aqui e participe do maior marketplace de intermediação de negócio. Você vai no termo de uso, o cara fala, a gente é uma plataforma de licenciamento. Você vai no cartão do CNPJ, o cara fala, sou uma empresa de promoção de vendas. Vai dar merda, né? Isso é uma questão de tipo de atividade, assim, né? E maturidade. Então, olha... E uma clássica, né? São clássicas essa daí, né? É sempre. Hipoteticamente. Mas isso não, Desculpa, pode falar, Cris, depois eu falo assim, eu entendo a necessidade, mas maturidade na decisão, assim, então você não pode tomar uma decisão falando assim, mas todo mundo faz isso? Você, assim, não use, né, a ignorância como desculpa, então se informe, assim, tipo, não aceite isso, como é isso? Cara, isso pode ter um risco? Pode, qual que é a minha contingência? Vale a pena? Qual o nível de maturidade que eu quero trazer? Então, isso aqui que a Amanda e o Caio comentou, putz, é primordial, assim. Não vá do quero menos para ir dizer o que eu faço, mas vai do que eu faço para encontrar a melhor otimização. Por quê? Isso é mais seguro, traz mais transparência, traz mais maturidade ali como empreendedor. Você vai fazer caca na primeira empresa? Com certeza, mas garanta que na próxima isso não aconteça, porque faz parte da jornada, né? E o papel da contabilidade nosso, né, como contabilidade, é esse também, né, é ter esse tratamento preventivo, né, alertivo ao cliente, né, porque a gente tem que mostrar os lados, né, olha, tudo bem, quer a diminuição da carga tributária? Sim, mas condiz com a sua realidade, com a sua operação, né, então, assim, a gente está aqui para isso também, né, não é só para adequar ao que é melhor para ele financeiramente, mas em todos os âmbitos, né, regulatório, para evitar fiscalizações e multas, né, é um trabalho preventivo mesmo, né. Eu vou trazer aqui para vocês uma atividade que o pessoal confunde bastante, né, consultoria e treinamento. É uma clássica, por quê? Porque treinamento, a gente está falando, pelo menos ali no Simples Nacional, a gente está falando de uma carga tributária total de 6%. Né? Se eu estiver falando de uma consultoria, eu estou falando de uma carga tributária que começa em 15,5%. Então, quando, às vezes, o empreendedor pensa nisso, ele fala, não, eu faço treinamento. Só que aí ele faz o contrato de prestação de serviço e escreve lá, no objeto social do contrato, eu presto o serviço, no objeto social não, né? Eu presto o serviço de consultoria. Né? Então, assim, no cartão de CNPJ dele tem lá treinamento, mas no contrato dele tá consultoria. Mas nossa, quem que vai pegar isso? Pode dizer que é difícil, mas se pegar, vai tributar por consultoria. E aí, a vida inteira você pagou 6%, você vai pagar depois a diferença do 6 para o 15 com multa, né? Então, essa é uma clássica, porque, principalmente no Simples Nacional, no regime tributário, esse regime tributário é um regime tributário que gera bastante dúvida com relação aos anexos, porque é algo abrangente, então fica um pouco subjetivo ali, o que é anexo 3, o que é anexo 5, né? E ele ainda, às vezes, divide
a atividade, o serviço. Então, eu sou de suporte técnico. E aí, às vezes, a gente vai fazer uma consulta. Mas que tipo de suporte técnico? Se você é só suporte técnico de informática, mexo só na máquina, começa em 6%. Se eu sou... não, eu trabalho com uma ferramenta específica e dou um suporte específico. Então já é mais consultivo, então é 15,5%. Então, existem brechas. Tudo que... por isso que o Cris estava falando da comunicação, e, de fato, a gente faz isso para garantir que a comunicação, o serviço e os códigos, eles estejam todos correlacionados de fato, né? Tem que ter explicação. Eu faço treinamento e consultoria. O correto, o adequado, é você emitir a nota quando você prestar serviço de treinamento. Quando prestar serviço de consultoria, é consultoria. E aí vão ter tributações diferentes. E ainda a gente tem outro pontinho no regime tributário. Quando eu faço as transições de regime tributário, eu saio do Simples Nacional, vou para o lucro presumido, pior, vou para o lucro real. Lucro real tem benefício, né, Cris, a parte de tecnologia. Só que quando eu era do Simples Nacional, eu não queria ser da tecnologia, porque tecnologia é 15,5%. E aí, como que você explica? Não, no começo eu não era tecnologia, mas agora eu sou. Agora que eu sou lucro real, eu quero ser tecnologia. Então, fica discrepante. Então, tem que ter uma coerência na Constituição e nas decisões que vão sendo adotadas bem ali no início da empresa, e nós sabemos, todas as startups, elas mudam, elas são dinâmicas, às vezes ela começa com uma atividade X, não passou 6 meses, ela já está fazendo outra atividade, e aí vão acontecendo as adaptações, mas tudo tem que ter coerência, né? Exato. E eu acho que isso, assim, né, até para... fechando um pouco de atividade, acho que uma das coisas que a gente mais exerce, além do cuidado de você não fazer isso com um viés de economia de tributo, também é fazer isso com um viés claro, né, de você é pago pelo quê, né? Então, só um exemplo, né, que o pessoal às vezes confunde muito, vou falar Cirrus, né? Se eu tivesse uma plataforma, né, digital, mesmo assim, eu não poderia oferecer o meu serviço de tecnologia, porque no fim, o produto entregue é contabilidade. Então, eu presto o serviço de contabilidade por meio de uma plataforma digital, né? Qual que é o paralelo disso? Mesmo sendo uma startup, eu não poderia me usufruir de todos os benefícios de uma empresa de software, porque eu uso tecnologia como meio, né? E não tecnologia como produto fim. O que eu quero dizer como produto fim? Eu não assino a tecnologia da Netflix, eu assino o conteúdo deles. Mas tem uma pancada de tecnologia que viabiliza que aquele conteúdo chegue até a minha tela, né? Ou eu não pago, ou a empresa, de modo geral, ela não paga pela tecnologia do Facebook. Eu não uso o software do Facebook. Eu uso o serviço de publicidade e propaganda do Facebook. Então, ou seja, ele é remunerado por isso. Então, isso aqui parece simples, mas é complexo e muda muito o aspecto tributário. Por isso que a gente discorre aqui interno, debate, pensa e olha, porque errou isso, cara. Foi o que o Caio também mencionou. Errou regra regulatória, errou sindical, errou carga de tributo, errou no vínculo contratual, pagou mais ou pagou menos imposto. Então, tudo isso daqui precisa ser analisado, né? Até indo aqui, vamos passar agora um pouquinho sobre uma questão de capital social. Acho que a gente tem, pelo menos, que cobrir aqui ainda sobre capital e algumas recomendações aqui de deliberações geral para o sócio. Mas falando um pouquinho de capital social, que é outra questão aí que dá bastante dúvida, né? O que raios, no final, é essa composição de capital social? E depois eu vou comentar alguns cuidadinhos ali sobre a estrutura, né, do cap table aí tão famoso, né, que a gente vê aí no dia a dia aí das startups, né? Um ponto importante mesmo, Cris. É uma dúvida grande dos nossos clientes, né? De maneira geral, quando a gente está constituindo as empresas aqui, a gente vê que é um dos pontos que mais pega. Enfim, o que é o bendito do capital social, né? Aqui eu vou exemplificar mais na questão da sociedade limitada, que fica mais fácil para a gente falar, mas enfim, de todas é a mesma coisa, né? É aquele valor, né, que o sócio, ou sócios, né, falando de sociedade limitada,
eles vão transferir, né, do seu patrimônio pessoal para o patrimônio da empresa, para a empresa, para constituir um capital, um valor para que inicialmente presume-se que aquela empresa ela não tem fundos, ela está nascendo, então você vai transferir a propriedade, né, para aquela empresa, para que ela consiga se gerir inicialmente, ter seus gastos iniciais cobridos ali, né? E aí, às vezes, a gente vê muitos clientes, não, o meu capital é 100 mil. Tá, aí a primeira pergunta, bom, você tem esses 100 mil para integrar, os sócios têm, sei lá, 2 sócios, cada um vai integralizar 50 mil. Vocês têm efetivamente esses 50 mil para integralizar? O que é a integralização? É transferir efetivamente para a propriedade da empresa esse valor? Não temos. Então, aí a gente já alerta, né? Não pode ser este valor, então. Pode até ser, mas você vai criar uma obrigação de depois ter que integralizar este capital. Tem a diferença, né, da subscrição, que a gente fala que é a promessa, né? Você se compromete a transferir, a aportar o valor na empresa, e a integralização é quando ela efetivamente ocorre, quando ela realmente passa a pertencer à empresa, né? Então, você cria uma obrigação, você definiu 100 mil, mas neste momento você já tem 100 mil, né? Os sócios em comum acordo têm 100 mil para depositar, para constituir como patrimônio da empresa? Não temos. Então, aqui a gente sempre procura aconselhar, será que esse valor também é efetivamente o necessário nesse momento para que a empresa inicie as suas operações? Talvez não. Você está querendo colocar valor necessário e nem existente no momento, né? Então, a gente tem que ver a realidade dos fatos, como é o fato agora, né? E depois você pode ir fazendo aportes e a gente vai alterando esse contrato social e aumentando esse capital, ou ele vai receber rodadas de investimento e o capital vai refletir no aumento também. Mas é sempre importante isso, é a mesma coisa que você falou do KNAI, né? É refletir a realidade, no caso da empresa e aqui dos sócios. O que nós temos condições? Essa integralização, ela pode ser dada de várias formas. Você pode integralizar com capital, em dinheiro, não é capital, em dinheiro. Você pode integralizar em bens móveis, você pode transferir, passar os móveis que você tem para formar aquele escritório, isso pode contabilizar, pode ser integralizado, né? E também com bens imóveis, você pode passar a propriedade de um imóvel que você tem para a propriedade da empresa. E aí gera alguns ônus também, você vai ter que fazer o registro na matrícula após a efetivada essa transferência. Se for um carro que você transferir do seu bem particular para o bem da empresa, você vai ter que fazer a transferência do licenciamento, né? Mas a gente procura sempre alertar o cliente disso, o que efetivamente você tem e o que é necessário para que você comece aquela empresa e construa, né, esse novo negócio. Show. E um ponto bem interessante aí desse capital, né, Caio, assim, existem coisas, né, assim, que muita gente quer fazer, que é um cuidado, né, falando como empreendedor, ele acaba desenvolvendo uma plataforma, o software, de uma forma ali pré-início de atividade. E aí ele fala, eu quero trazer esses gastos aí pré-operacionais, como capital social. E isso para a gente é serviço, né, você está querendo registrar o seu serviço como capital, isso não pode, isso é proibido. É uma vedação legal, exatamente, E ainda tem outro ponto, né, que para conceituar gasto pré-operacional, ele não é coisas que existiam antes do CNPJ estar constituído, né? Você abre o CNPJ, né? Exato. Aí pode ser que entre você lançar o produto ou o serviço no mercado, você vai ter uns gastos pré-operacionais com uma empresa existente. Não existe gasto pré-operacional sem ter esse CNPJ constituído. A galera erra muito isso. E aí, completando um pouquinho, então, o capital é isso. Quando a gente fala de cap table, ele está relacionado ao capital social, mas são as partes que detêm, né, o direito à participação sobre aquela empresa. Então, é 50-50, 30% de um sócio, 40% do outro, 30% de um investidor. Então, quando você fala de cap table, você está falando do direito, ou as pessoas que têm direito sobre a participação no negócio, que indiretamente está refletido no montante do capital social, tá? Então,
Então, o capital, vamos colocar um valor nominal, um valor aportado, um valor investido, e o cap table é como isso aí está distribuído, na mão de quem, né? Então, isso aí é super importante aí de se definir. Gente, indo ainda aqui um pouquinho aí na nossa reta final, eu queria fechar aqui trazendo para a galera algumas questões de acordos, né, de modo geral, que também podem ser previstos durante essa fase aqui de constituição. Eu acho que o papo tá bom, né? A gente vai trocando muita informação aqui, tá bacana, mas até para a gente, como a gente se comprometeu ali com o time, e para quem está acompanhando, no final aqui da live vai rolar o sorteio ali no stand da Cirrus, da Alexa. Então eu queria trazer algumas dicas aqui finais de alguns outros acordos que podem e até que a gente recomenda, né, que sejam estabelecidos também em contrato. Vamos lá falar um pouquinho deles? Momento de tensão aqui. Não, eu achei que ela ia falar. Não, vamos lá. Eu acho que, assim, um ponto importante que é obrigatório e é bem relevante dentro do contrato é a definição das questões da administração da empresa, né? Quem será o administrador da empresa? Então, às vezes, tem que não conhece que, além do sócio, pode ter um administrador terceiro, não sócio, né? Então, essas questões regulamentatórias vão vir no contrato social ou no ato constitutivo dessa empresa, né? Então, é ali que você vai dirimir essas questões, até qual é o limite de atuação dele, o que ele pode agir sozinho. Vai ter mais de 2 administradores, eles podem assinar isoladamente pela empresa ou necessariamente em todas as situações e atividades eles vão ter que assinar em conjunto. Então, tudo isso deve ser determinado no contrato social. É um ponto importante que a gente sempre frisa para os clientes colocarem, né? A gente já teve casos de cliente, eu não estou conseguindo fazer um empréstimo no banco, porque tem eu e mais um sócio, o sócio está no exterior. Então, assim, são pontos porque estava escrito lá em conjuntamente, então o banco travou. Então, é um ponto importante essa definição, né? Quem vai ser o administrador da empresa, qual o papel dele, né? Ele representa a empresa, ele é a personificação da empresa, ele dá voz à empresa. A empresa não existe na forma de pessoa, né? A PJ, né? Então, ele que vai representar, ele tem o ônus também de responder por ela, né, em questões administrativas, em questões judiciais, ele que vai fazer frente a isso. Então, tem que ser bem definido também quem será essa pessoa, né? Qual outro ponto? Deixa eu ver aqui um ponto. Até completando isso, né, falar que você é o administrador da empresa, ele é bonito, né, mas ele traz um ônus grande aí, né? Exatamente. Até mesmo a gente fala, dependendo do seu tipo, né, natureza jurídica, então uma SA, até código tributário, responsabilidade, ele nomeia lá administradores, diretores, exatamente, né? Inclusive os acionistas não entram diretamente, né? Exatamente. Em regra geral, ele não vai ser responsabilizado pelas perdas e danos que a empresa sofrer, mas se ficar comprovado que essas perdas e danos foram ocasionadas por uma atitude de má-fé ou de fraude deste administrador, ele diretamente vai ser penalizado com a perda do seu patrimônio, né? Ele vai ter uma responsabilização por isso, né? Uma ação de indenização. Então, é importante ter escolher bem também, né? Quem vai ser o administrador, né? Normalmente tem que ser a pessoa que conhece bem o negócio, que está ali à frente, né? A gente sempre indica que seja a pessoa que efetivamente toma frente, né? Que conhece, que está na operação ali, que está construindo essa empresa, né? Legal. Eu acho que tem uma que a gente comentou um pouco também, acho que 2 coisinhas que eu acho que é super importante. Uma que é em relação a cláusulas, né, alguns acordos ali de dissolução, e aí eu falo que eu brinquei lá, cara, você começa um negócio com seu brother, ele morreu, e aí, né, o que a gente faz, né, permite ingresso ou não? E aquela de tag drag, né, gosta de falar das 2 também. Sim, essa é bem bacana, porque ainda mais no perfil dos nossos clientes, né, que recebem investimento, né. Então, o que é o drag e o tag along, né? O drag é quando basicamente é aquela cláusula que ela vai determinar que os acionistas minoritários de uma empresa, eles vão ter obrigatoriamente que vender as suas cotas ou ações, né, a depender do tipo,
No caso do acionista majoritário, decida vender a sua participação. Vamos supor, eu tenho um investidor, é interessante nesse momento receber e vender a minha cota à parte aqui, mas eu tenho acionistas minoritários, então ele vai arrastar, né? O drag já fala isso, ele arrasta os acionistas minoritários, obrigando que eles também vendam, porque talvez seja uma obrigatoriedade do acionista, do investidor, né? Desse investidor, que não tenha nenhum deles no quadro societário. E o tag é o contrário, né? É um benefício para os minoritários. Ele vai dar o direito de venda das ações para que esses minoritários eles negociem nas mesmas condições que o majoritário vai vender as ações dele, né, as cotas. Então, tudo bem, a gente pode escolher, vou continuar na empresa ou não? Não queremos, mas queremos vender na mesma condição que o sócio majoritário está vendendo. Então, são cláusulas importantes que, basicamente, toda empresa que vislumbra, né, no caso das startups, 100% receber investimentos ou fazer a venda dessa empresa futuramente, tem essas duas cláusulas aí como forma de resguardar esses sócios, né? E às vezes o pessoal fala, mas eu preciso. Eu falei, cara, pode ser que sim, né? Então, às vezes, quando você não está numa estrutura ali igualitária, né? O que o Caio comentou é assim, imagine que você está aqui empreendedor com um sócio que tenha 70% da empresa, né? E aí você não tem uma cláusula dessa de proteção, ele vai ver uma oportunidade, ele vai fazer o acordo de venda dele, e aí, cara, fica aí, né? Com esse novo sócio. Então, existem algumas coisas que você fala, não, se você for negociar, me leva junto, cara, né? Não me deixa porque você tem esse compromisso comigo. Mas, e a do minoritário é o contrário. Imagine que o sócio quer vender e você fala, putz, eu acredito nesse negócio e eu quero ficar, meu. Eu acho que vale a pena, enfim. Também tem que ter essa proteção. Então, essa cláusula de tag along, drag along, elas são diretamente complementares, mas ela olha tanto para o cara que é uma majoritária, fala assim, cara, você é minoritário aqui, não vem atrapalhar a negociação que eu vou vender a minha parte, você vem comigo, né? Porque a gente acordou. Mas também ele olha por uma questão de opção, de alinhamento, enfim. Eu acho que é super importante. E até puxando, né, algumas coisas, tem muita gente que não gosta de ter essas cláusulas no próprio contrato. Mas o Dalton aqui no chat, ele fez um comentário importante. Que, eu não quero deixar muito esses acordos, né, públicos. Cara, você pode ter um acordo privado, que é o acordo de sócio. Que eu brinco que é aquilo que a gente assina, né, na fase boa do namoro. Vamos prever um monte de coisa aqui, né? O que você vai fazer, o que sou eu, qual é a minha responsabilidade, qual é a sua, o que a gente vai fazer. Amarra esse cara aqui, meu, num documento. Então, isso aqui também dá um papo só dele, né? Falar de acordo de sócio, mas para mim é super, assim, relevante essa visão também. Mais algum ponto, gente, que você acha que é interessante a gente trazer aí para o pessoal? Acho que esse ponto que o Dalton colocou é bem importante, é bem legal mesmo, né? O acordo, que isso mostra uma maturidade, né? Dos sócios até, né? De uma transparência também, né? Quando você está constituindo uma sociedade, ou mesmo depois dela estar constituída, surgem questões que podem gerar conflito e que podem estar nesse documento que o contrato social ele é público, né? Esse documento de registro ou o estatuto, ele se torna público no momento que você registra ele na junta comercial. Então, tem questões que não são relevantes ou nem são de cunho de interesse a interesse de terceiros, que devem ser dirimidas, devem ser constadas, e isso pode ser perfeitamente acordado dentro do acordo, né? Escrito, né? Declarado ali o que vai para cada um vai ter, essas responsabilidades, o que cada um acha melhor. Então é um ponto bem legal mesmo. O Dalton já está atualizado aí, ele já está esperto com a. É isso aí. Muito bom, gente. Olha, gostei muito, né, do papo, assim, teria aí mais umas 3, 4 coisas para a gente discutir, mas se atendo até um pouquinho aí do compromisso ali com a galera, do tempo, a gente passou um pouquinho, mas o papo estava muito bom. Até a gente fez uma enquete, né, com o pessoal perguntando no processo de abertura qual era o dos pontos ali
deixa eu pegar minha colinha, né? Desafio nessa etapa, né? Se era a definição de ICNAIS ou escolha de regime tributário. E aí, naturalmente, né, votou 77% da galera votou que o regime tributário é o principal desafio e 22% e quebradinho votou que era a definição ali de ICNAIS. E foi um pouco do que a gente falou, um pouco vinculado ao outro, mas eu brinco assim, para o Brasil tá legal, né? A resposta é bem isso, definir regime e tributação, quer queira ou quer não, é uma das coisas ali que pega ali bastante no pé do pessoal. Antes de ir para o encerramento, queria aí que vocês deixassem as considerações finais. Aqui eu deixo o agradecimento, né, Amanda, Caio, pelo papo, só para se despedir aí da galera. Eu quero agradecer também, né, essa é a minha primeira live, então é um momento bem especial, foi um momento bem especial, eu gostei bastante. É um papo que eu gosto muito, né, Caio? A gente sempre está falando sobre isso, eu sempre fui muito ativa ali com o Cris também, é um assunto que rende muito, é igual o Cris estava falando, ainda faltava um tanto para a gente falar, né? Então, pensando no tanto que a gente tinha para falar ainda, o que eu gostaria de passar aí de recado para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, na Constituição da empresa, né, tenha ali o contato próximo, tenha curiosidade de saber das cláusulas, tenha atenção com a definição da atividade, com a definição do regime tributário, pensa na evolução, porque não é só naquele momento, né, a gente estava falando, a startup ela evolui muito rápido, então pensa em alguns passos adiante ali, que, né, você pode prever algumas situações, e aí pensando em relacionamento, em tudo isso que vocês falaram, né, fazendo um gancho aí com relacionamento, que é algo que eu gosto bastante, tudo que é acordado, né, não sai caro. Então, quando a gente fala de um contrato social, de um estatuto que seja, as regras, elas estando claras, elas estando na mesa, ninguém vai se sentir lesionado. E aí preserva-se o relacionamento acima de tudo, né? Então, não deu certo, vamos separar, ok, a amizade continua, né? Agora, não tá claro. Alguma parte vai se sentir lesionada e aí não vai ter mais relacionamento. Precisa ainda continuar um tempo. Imagina você ter que trabalhar e ser sócio de uma pessoa que te lesionou, ou que você lesionou. Então, assim, vai ser péssimo o relacionamento. Então, tudo que está no papel, tudo que está escrito, tudo que está detalhado, acordado, não sai caro para ninguém, todo mundo está ciente e preserva o relacionamento. Para finalizar, mantenha um contato com seus contadores, né? Tenha esse vínculo com seu contador. Mudei de atividade, mudei de cidade, mudei de estado. Tudo isso envolve, a gente tem providências, né, para tomar. Então, eu preciso baixar a inscrição municipal às vezes, eu tenho que baixar a inscrição estadual, tenho que abrir a inscrição municipal no outro município. Então, mantenham contato com os contadores. Fiz uma alteração no quadro societário, avisa a contabilidade, que às vezes você faz isso com o advogado. Então, acho que é o meu recadinho, pensando no que a gente ainda tinha para falar, é isso. Tenham contato para que as coisas caminhem melhor, né? Porque ainda assim, existem ali percalços no caminho, né? E aí, se você não conversar com o seu contador, isso vai ficar muito maior, isso daí vai ficar bem mais difícil. Era isso. Muito bom. Também, falou pontos importantes aí. Bom, eu só tenho a agradecer também, é a minha primeira live, acho que até falei demais, pela ansiedade, mas obrigado, espero ter contribuído aí com todo mundo que está assistindo, que tenha sido proveitoso e vamos embora, que tenham mais conteúdos bons, né, para a gente compartilhar aí e para a gente aprender também. Obrigado. Agora a gente está pronto, né, Caio? Agora a gente pode montar umas lives. Vamos embora. Agora é a nossa trilha de conteúdo, então, já fazendo gancho para a galera, sigam-nos, né, nas redes sociais, então, para todas elas, no YouTube, Facebook, LinkedIn, @Cirrus Contabilidade. Para a gente foi um prazer trazer esses assuntos, a gente traz muito conteúdo ali de forma gratuita e relevante para os empreendedores, porque a gente sabe, né, dos desafios, né, dos percalços aí que a gente tem nessa jornada, então é muito importante você estar pronto. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo,
né? Para quem esteve aí conosco, permaneça online. A gente vai fazer agora o sorteio assim que encerrar esse conteúdo. De novo, Amanda, Caio, muito obrigado. Foi um prazer aí dividir essa última live, esse último conteúdo aqui do Case com vocês. Espero que a gente tenha muito mais desses conteúdos. E é isso, gente. Muito obrigado. Aproveitem aí os conteúdos do Case, aproveite os conteúdos que a gente tem gravado e disponibilizado para vocês. E espero que tomem as melhores decisões, estejam preparados para essa jornada como empreendedor e também contem aí com parceiros que sejam estratégicos. E quiser bater um papo, não pode agora tomar um café, né, no meio da pandemia, mas vamos fazer aquele papo online, aquele papo digital. Garanto aí que tanto eu como qualquer um aqui do time está super aí disposto para poder apoiá-lo, né? É isso, obrigado, bom final de semana e aí até o próximo conteúdo. Um abraço, gente. Boa semana.